Olá, queridos alunos! Você sobreviveu! Parabéns! Chegamos ao módulo 7. Não acredito que você começou de baixo para cima. Não, tá errado, tem que ir na ordem. Se você começou certinho, módulo 1, 2, 3, 7, você é um sobrevivente e você está muito próximo da sua certificação. O módulo 7 é um módulo bem complicadinho e serão 10 questõezinhas na sua prova, então é importante você ter entendido tudo. Até porque esse módulo não adianta decorar. Lembra aqueles módulos que eu falei decora? Esse não adianta decorar. Você tem que entender os conceitos. E o que eu vou fazer agora? Revisar os principais conceitos para sua prova. Vem comigo? Vamos embora! Bom, então começamos com os principais riscos do mercado financeiro. Quando se faz investimento, tem 3 principais riscos. Lembra deles? Risco de isso, não sabe qual que eu ia falar? Liquidez, mercado e crédito. Liquidez. O que é risco de liquidez? É quando a gente encontra dificuldade em vender o ativo. Caracteriza-se quando tem muitas pessoas vendendo e poucas pessoas comprando. Grande exemplo é quando nós investimos em imóveis. Muito bom, cabeção. Risco de crédito. Risco de crédito associa a calote. É quando eu invisto um dinheiro no lugar, esse lugar quebra e não devolve o meu dinheiro, tá? Risco de crédito, então calote. Lembre-se, para amenizar os riscos de crédito tem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que vai cobrir risco de crédito até o limite de R$250 mil. É importante também, dentro de risco de crédito, saber que tem as agências de rating, ó, 3As, 2As e vai descendo. Quanto melhor a letra, né, vai ser menor o risco de crédito. 3As é melhor, 2As já não é tão bom, 1A já vai piorando e vai reduzindo esse risco de crédito conforme o score, que é dado pelas agências classificadoras, as rating, né? E aí tem também, antes para fechar, entrar em risco de mercado, temos que falar que o risco de crédito, ações não tem. Lembra disso? Quando o cara investe em ações, ele é dono e o dono não pode tomar calote dele mesmo. Por isso que ações não tem risco de crédito, é exceção, ok? Os demais riscos têm liquidez e o de mercado. Por falar no de mercado, nós estamos falando, quando a gente fala em risco de mercado, estamos falando de oscilação de preços. Uma taxa sobe, uma taxa cai, o dólar sobe, o dólar cai, a ação subiu, a ação caiu. Tudo isso é risco de mercado, é o principal risco encontrado nos investimentos. A maneira de minimizar o risco de mercado é através da diversificação. Isso mesmo, lembra aquela história de não colocar todos os ovinhos na mesma cesta, senão vem um vento, ó, quebra todas as suas cestas, todos os ovinhos vão embora? Coloca um ovinho em cada cesta e vai diversificando o seu investimento. É assim que se minimiza o risco de mercado. Lembrando que esse risco de mercado, essa oscilação, ela se divide em 2 partes. Uma parte que nós chamamos de risco sistemático, que é aquele que afeta todas as ações de todas as companhias porque é algo do sistema, e um outro que é o não sistemático, que é o que não é do sistema, é específico de uma companhia. Exemplo, a ação da Vale subiu porque ela deu um excelente resultado. É não sistemático, é um problema da Vale, não é do sistema. Agora, outro exemplo, olha só. As ações da Bolsa caíram porque o investidor estrangeiro não está confiando no Brasil. É sistema, é geral, é risco sistemático. Então entenda a diferença, lembrando que a diversificação ela só consegue reduzir o risco não sistemático. O risco sistemático não se reduz nem mesmo com uma excelente diversificação, ok? Quando a gente fala em risco, a principal medida de risco se chama desvio padrão, que é calculado como a raiz quadrada da variância. Presta atenção, não precisa calcular, a cabeção só tem que saber que o desvio padrão ele vem da raiz quadrada da variância. Tanto variância quanto desvio padrão são tudo sinônimos de volatilidade, de risco de mercado. Se um investimento tem muita variância, é porque ele tem muito risco de mercado. Se ele tem baixa variância, é porque ele tem baixo risco de mercado. Então tome cuidado e faça corretamente essa associação, ok? Outra medida de estatística que nós temos é a covariância, que tem um parzinho, a correlação. E muitas vezes a gente confunde a covariância e a correlação com a variância. E não tem nada a ver. A variância olha a oscilação de um único cara e é uma medida de risco de mercado. A covariância e a correlação, ela vai olhar um cara comparado com outro. E são medidas que vão calcular o grau de diversificação de uma carteira. Então presta atenção, variância é risco de mercado, covariância e correlação, grau de diversificação de uma carteira. E aí, cabeção, lembra dos números. Se covariância e correlação for negativo, quer dizer que os caras oscilam em sentidos opostos. Ou seja, quando uma ação sobe, a outra provavelmente vai cair. Quando uma cai, a outra sobe.
E se for positivo? Andam juntas. Quando uma sobe, a outra sobe. Quando uma cai, a outra cai. E se for zero? Não dá para determinar. Lembrando que um bom investimento é aquele que tem correlação ou covariância negativa. Quando a gente está deprimido, a gente não quer alguém que caia junto, a gente quer alguém que leve a gente para cima. Ou seja, quando uma cai, eu preciso de uma que suba. A correlação sempre vai oscilar de -1 a 1, sendo -1 a melhor de todas as correlações. É aquela coisa impossível, mas que a gente procura, porque -1 são dois ativos correlacionados perfeitamente e de maneira inversa. É lindo, mas é difícil de encontrar. Também é importante falar do coeficiente beta. O coeficiente beta, ele é utilizado quando a gente vai medir risco de ações, ok? O coeficiente beta dos índices de referência da Bolsa de Valores, como o Ibovespa ou o IBRX, é sempre 1. Por definição, é como se ele absorvesse 100% do risco sistemático. Lembre-se, o coeficiente beta vai medir o risco sistemático, ok? E uma ação pode ter um beta maior que 1, igual a 1 ou menor que 1. Se for maior que 1, a gente diz que ela é mais agressiva em relação ao índice de referência, que eu vou chamar aqui de Ibovespa para facilitar, mas poderia ser IBRX ou qualquer outro índice da bolsa, tá? Então, o beta maior que 1 quer dizer que se o Ibovespa subir isso, a ação vai subir mais. Lado ruim, quando o Ibovespa cai isso, essa ação vai cair mais. Se o beta for menor que 1, quer dizer que ela é mais defensiva. Ou seja, quando o Ibovespa subir isso, essa ação só sobe isso. Lado bom, quando o Ibovespa cair tudo isso, essa ação vai cair um pouco menos, porque ela é mais defensiva. Procura-se muito, ao investir, ações que tenha beta igual a 1, porque quer dizer que vai andar junto ao Ibovespa. Quando o Ibovespa sobe, a ação sobe, quando cai, cai, e mantém-se essa proporção, ok? Coeficiente beta também é meio confuso quando a gente fala em índice Sharpe. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. O índice Sharpe é o índice que vai calcular a relação de risco-retorno. Quanto maior for o índice Sharpe, melhor a relação risco-retorno. Então isso é extremamente importante, tá? Então, olha só, se eu tenho um investimento que tem retorno de 10 e tem risco de 3, e o outro tem um retorno dos mesmos 10, mas o risco é 2, esse segundo investimento que tem risco de 2 tem maior índice Sharpe, porque rende a mesma coisa, mas tem menor risco. O índice Sharpe, ele pega o retorno, pega o risco e transforma em um único número. Não precisa saber a forma, mas tem que saber o conceito. Quanto maior, melhor. Transforma risco, retorno em um único número. E aí tem um detalhe. Quando eu vou calcular o índice Sharpe, se eu usar como medida de risco o desvio padrão, que é a principal medida de risco, eu tenho o índice Sharpe normal. Mas se eu usar ao invés do desvio padrão o coeficiente beta como medida de risco, eu vou ter o índice Treynor. Presta atenção. Índice Treynor e índice Sharpe, na prática é a mesma coisa. São duas maneiras diferentes de calcular a mesma coisa, retorno versus risco. Qual é a diferença? No Sharpe eu uso desvio padrão e no Treynor eu uso beta. A beta é a namorada do Treynor e o desvio padrão é o amiguinho do índice Sharpe. Faça essa associação. Lembre-se, tanto Sharpe quanto Treynor, quanto maior, melhor. Temos mais uns carinhos para falar aí, vem comigo, olha só. Tracking erro e erro quadrático médio. Ambos vão pegar a distância da rentabilidade de um fundo em relação ao seu benchmark. Quanto mais próximo, a gente diz que mais aderente a esse fundo é o seu benchmark. Então, fundos que têm tracking erro ou erro quadrático médio, que também são duas maneiras de calcular a mesma coisa, fundos que têm tracking erro ou erro quadrático médio baixo, eles são mais aderentes do que os que têm mais altos. Normalmente, os fundos passivos têm tracking erros bem baixinhos, porque são super aderentes aos seus benchmark, ok? E aí vem um quarteto bacana, ó. VAR, que é o valor em risco, Value at Risk, quer dizer a perda máxima de uma carteira. Associa VAR com uma perda máxima dentro de uma probabilidade. Exemplo de um VAR, 1% com 95% de confiança. Quer dizer que o fundo pode perder até 1% em 95% dos casos que tiverem perdas. Para saber se a carteira está aderente ao VAR, a gente testa essa carteira. Esse teste recebe o nome de backtest. O que é o backtest? É o teste que é feito na carteira para ver se ela está aderente ao VAR prometido para o cliente. Se em algum momento essa carteira tiver perdas além do que é prometido para o cliente, o backtest detectar isso, aciona o sinal vermelho. Como chama esse sinal vermelho? Stop loss.
Pare a perda. Olha só, se você fez uma escola de inglês bacana aí, você tá craque para entender isso. Stop loss é parar as perdas. É o movimento feito pelo gestor para restabelecer os parâmetros do VAR. E para fechar esse quarteto, vem aí o stress test. Não te estressa. O stress test são as perdas além dos limites do VAR. O VAR é uma perda dentro de um intervalo de tolerância, mas esse intervalo tem um excedente. E essas perdas além do excedente, nós chamamos de stress test. A gente identifica estressando a carteira. Que ao invés de simular o dólar subir 2%, a gente simula o dólar subir 20%. Ao invés de simular a ação cair no 13%, a gente simula cair no 20%. Faz um teste estressado e vai ter o retorno da carteira de acordo com o estresse. Ok? Olha mais um cara agora que legal. Duration. Presta atenção que esse não é emulation, é muito fácil. O duration tem uma ideia de duração, dá uma ideia de prazo médio da carteira. O que você precisa saber para a prova é que quanto maior o duration, maior o risco, consequentemente maior o retorno. Quanto menor o duration, menor o risco, menor o retorno. E entender que para calcular o duration de um título que tem cupons, ou seja, lembra aquela coisa de pagar cupons? Os títulos que têm cupons, o duration é inferior ao vencimento do título. Presta atenção. Se eu tenho um título que vai vencer daqui a 5 anos e ele paga cupons, não importa se o cupom é semestral, se é de 2%, não importa, ele paga cupons, o duration desse título é inferior a 5. Então isso é importantíssimo para a tua prova, tá? Um título que vence daqui a 3 anos e paga cupom, qual é o duration dele? Inferior a 3. Quanto, professor? Não precisa saber, cabeção. Não precisa. A prova não vai ter nem valor. Vai ter assim, ó. Letra A de abobado, 3 anos. E letra B de espertinho, não vai ter aí, né? Porque só são 4 alternativas. Vai ser o quê? Inferior a 3 anos. Vai estar exatamente bem claro, inferior a 3 anos. Essa é a ideia, o duration. Então, quando paga cupom, o duration é inferior ao vencimento do título. Ufa! Não creio, sim! Mas calma, relaxa, você não tem certificação, você acabou de assistir o curso. Como é que eu sei se você aprendeu? Como é que você sabe se você aprendeu? Fazendo questões, beleza, então assista meus videozinhos demonstrando ali como é que se faz as questõezinhas, um single modelinho ali, para você tirar algumas dúvidas, e aí é a tua vez. Aí eu espero que você faça e refaça, quantas vezes for necessário até entender todos os conceitos. E aí vamos avançar para o simulado. E depois do simulado, meu amigo, é só esperar estar acertando ali 80, 90%, 80, 90%, porque na prova você precisa de quanto? 70. 80 e 90 a gente vai trabalhar com uma margenzinha de segurança que é para aliviar aquele friozinho na barriga, o nervosismo. Sabe aquele nervosismo que pode bater? Tu vai estar com 80, 90 aqui, quer dizer que tu vai garantir no mínimo 70 lá. Então vem comigo. Foi um prazer. Esses resuminhos todos de todos os módulos, a gente tem estudado todos os módulos, agora está na hora de treinar bastante, pegar os simulados e vambora, tá? Falta muito pouco para a sua certificação e eu tenho certeza que você vai conseguir porque você é um vencedor. Muito obrigado e a gente se encontra em um vídeo por aí.